Epístola de Tiago, capítulo de número 1, apenas o versículo de número 17. Todos sabem que nós estamos com uma série de mensagens falando sobre mudanças. E hoje vamos dar continuidade a esse tema. Todos encontraram? Digam amém. Diz-nos assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Eu gostaria que você recapitulasse comigo após mim, tá? Eu vou lendo partes, vou citando partes do versículo, e vocês, após mim, numa voz audível, vocês respondam. Amém? Então repita assim após mim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Da onde que vem, irmão? Do alto. Descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança. Uma vez mais, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Diga amém, toma o seu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, como eu disse, estamos numa série de mensagens e falando acerca de mudanças. É bom lembrar os irmãos que eu disse que existem mudanças pelas quais o meu coração está fechado. Existem mudanças pelas quais o meu coração está cerrado. Eu não posso admitir tais mudanças acontecendo em nossas igrejas. E eu falei da primeira, que eu não posso admitir que preguemos em nossas igrejas um cristianismo sem transformação. Essa foi a primeira mudança. A segunda mudança, nós pregamos aqui no domingo passado, que eu não posso admitir que preguemos em nossas igrejas um cristianismo sem o poder do sangue de Jesus. E hoje nós vamos para o terceiro tema. Eu falei de mudança pelas quais o meu coração está cerrado, está fechado, eu não aceito. Mas eu disse aos irmãos aqui que existem mudanças pelas quais eu estou orando há muito tempo, para que venha acontecer em nossas igrejas. E a primeira mudança que eu gostaria que acontecesse em nossas igrejas é que a igreja de hoje fosse parecida com a igreja primitiva. Ou seja, que ela voltasse na rota que infelizmente ela saiu e que ela voltasse a ser uma igreja parecida com a igreja primitiva. Esse é o nosso tema. Eu gostaria que a igreja de hoje fosse parecida com a igreja primitiva. Por que, pastor? A igreja primitiva, preste atenção, e a igreja atual. Nesses últimos tempos eu tenho orado a Deus, escute bem isso, eu tenho buscado ao Senhor algumas respostas a respeito da igreja. Será que somos a igreja que deveríamos ser? E é uma pergunta para mim e para você. Será que nós somos a igreja que deveríamos ser? A resposta é não. Sabe por quê?
a teologia e as práticas da igreja primitiva não se assemelham a nenhuma forma do cristianismo que nós pregamos hoje. O cristianismo falsificado, o cristianismo adulterado, aonde a mensagem central dos pregadores é a mensagem triunfalista e o evangelho da prosperidade, que ensina as pessoas a barganhar com Jesus. Então, infelizmente, a teologia e as práticas da igreja primitiva, elas não se assemelham a nenhuma forma do cristianismo hoje. A igreja primitiva, no tempo de Jesus e dos apóstolos, era uma comunidade de fé intensa, focada, preste atenção, no ensino, na oração e no serviço a Deus. A igreja de hoje, embora mantendo a fé em Cristo, possui uma estrutura complexa, com diferentes denominações e hierarquias, e cada uma pregando o seu estilo para atrair gostos para as pessoas, para satisfazer o ego. Uma é o evangelho triunfalista, outra evangelho da prosperidade, outra a mensagem de autoajuda, outra os seus pastores são coaches, mensagem coachizada, e assim sucessivamente. São hoje, infelizmente, as denominações e muitas hierarquias que estamos vendo hoje. Agora, eu pergunto, qual é a diferença da igreja primitiva com a igreja de hoje? E que pergunta, qual é a diferença da igreja primitiva para a igreja de hoje? Eu vou mostrar para vocês. Abra sua Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, os versículos 42 ao 47. Depois nós vamos fazer aqui uma explicação em cima desse texto. Veja o que diz Atos, capítulo de número 2, versículos 42 ao 47. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, vou recapitular, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Escute bem isso. Deve haver o quê? Lealdade absoluta ao evangelho, ao cristianismo que os apóstolos pregavam e aos seus ensinamentos, os ensinamentos originais de Cristo e também dos apóstolos. Esta doutrina, escute bem isto, é vista como o fundamento da igreja. Quando Paulo fala do fundamento dos apóstolos, ele fala dos pilares da igreja primitiva.
é aquilo que sustenta, são os pilares. Se você derrubar uma construção, você vai se deparar com os pilares. E é mais difícil de derrubar, porque se começa uma grande edificação com a fundação, e aí começa antes de fazer as paredes, faz as colunas, ou seja, os pilares. E aqui ele fala de fundamento da igreja, como fundamento também dos apóstolos, os fundamentos que Cristo estabeleceu. Portanto, a doutrina dos apóstolos não existiria sem Cristo. E mesmo que existisse, escute bem isso, não se sustentaria como verdadeira. Então, nós vamos mostrar aqui para vocês como era então a igreja primitiva. E por que eu estou orando há muito tempo para que esta mudança aconteça, para que a igreja atual seja parecida com a igreja primitiva, o mais próxima possível. Eu sei que é difícil, mas o mais próxima possível. Ela precisa voltar a ser parecida àquela igreja simples, aquela igreja que recebe a palavra com o espírito de mansidão, aquela igreja que tem alegria quando ouve a palavra. Eu não estou falando alegria extravagante, quando alguém canta um louvor de um certo cantor renomado, e isso traz comoção e motivação ao povo. Nananina, não. Eu estou falando de uma alegria absoluta, provocada pela palavra. Escute bem isso. A primeira diferença está no versículo 42, é que a igreja primitiva, escute bem isso, os primitivos crentes, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Está escrito no versículo 42. Olha o que está escrito: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Para perseverar na doutrina dos apóstolos, é necessário conhecer intimamente a sã doutrina. Como é que você vai exercer uma doutrina? Como é que você vai praticar uma doutrina se você ainda não a conhece? Você tem que conhecer. É por isso que lá em Deuteronômio, no capítulo 32, o versículo de número 2, olha o que está escrito: goteje a minha doutrina como a chuva. Doutrina, como a chuva. Não estou falando de usos e costumes. Nananina, não. Porque tem muitas igrejas hoje que falam de uso e costume. O homem não pode usar bigode, o diabo vai esconder atrás do bigode dele, a irmã não pode depilar, as mulheres não podem usar uma calça comprida, bem solta. Estou falando de calça apertada, mas uma roupa decente, a mulher não pode usar brinco, não pode. Isso não é doutrina, isso é usos e costumes. Isso não tem nada a ver com doutrina. Aí está falando, goteja a minha doutrina. Doutrina são os ensinamentos a respeito de Deus, dos padrões morais e espirituais que eu e você, nós precisamos viver. E aí está dizendo, goteja a minha doutrina como chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Então, é desta forma que eu e você precisamos conhecer. O que é doutrina? À luz da Bíblia, doutrina é um ensinamento bíblico, conjunto de princípios fundamentais de uma crença, sistema ou ciência de uma religião, como regra de fé e prática de vida para a igreja e para os seus membros. Isso é a doutrina, é um conjunto
de princípios fundamentais de uma crença. É um sistema ou ciência de uma religião que coloca a ciência dos seus membros uma regra de fé. Qual que é a nossa regra de fé hoje? É a Bíblia, é a palavra de Deus. E aqui está a verdadeira doutrina. Doutrina é o modo de se viver. Olha o que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3 e o verso 10 ao 13. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 10 ao 3. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Passou o que é doutrina? É o modo de se viver. É o modo de você andar. Ele pergunta para Timóteo. Timóteo era um obreiro novo na fé. E ele estava então admoestando, ensinando Timóteo. E ele diz: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o modo de se viver, as suas intenções quais são? A sua fé como está, Timóteo? A fé, a longanimidade, o amor, a paciência, que no original do grego é traduzido por perseverança. Como é que está a sua perseverança? E ele vem falando, verso seguinte, ele diz: perseguição. Você vê que até a perseguição faz parte da doutrina, um conjunto de princípios para se viver. A gente passa por tribulações. Ele diz: perseguições e aflições tais, quais me aconteceram em Antioquia e em Icônio e em Listra. Ele diz: quantas perseguições eu sofri, mas de todas o Senhor me livrou. E aí, olha o verso seguinte, ele diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão o quê? Perseguição. Gente, isso é doutrina, isso é ensinamento. Aí o verso 13, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tudo isso faz parte de um conjunto de doutrina, porque doutrina é ensinamento. Ensinamento é o quê? Instrução. Ensinamento é instrução. Por isso que lá em Isaías, no capítulo de número 29 e o verso 24, eu gosto muito desse versículo, Isaías 29 e o 24 diz assim: e os errados de espírito virão a ter entendimento. Quando você, à luz da Bíblia, instrui alguém, ensina alguém, admoesta alguém, até repreende alguém, porque a repreensão faz parte também do discipulado. Quando você orienta alguém, quando você educa alguém, quando você ensina alguém, você está lutando para aquela pessoa ter um espírito de inteligência, de sabedoria, que ele tenha inteligência. Os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. Até os murmuradores, irmão, quer ver os murmuradores sumir da igreja? Começa a pregar a palavra, começa a pregar a Bíblia. Os murmuradores falam: não, aqui a gente não tem espaço, rapaz. A gente se depara com a doutrina aqui que não tem espaço para nós. Fofoca aqui não entra, mexerico não entra, disse-me disse não entra, gente falando mal da vida alheia não entra, gente falando mal do pastor não entra, gente falando mal da mocidade não entra, gente criando grupinho na igreja não vai ficar. Por quê? Porque aqui se prega a sã doutrina, os ensinamentos a respeito das coisas de Deus. Então, qual era o primeiro perfil desta igreja? Diga assim comigo: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Passou só isso? Não. No mesmo verso 42, diz que eles perseveravam na comunhão. No que eles perseveravam? Na comunhão. Isso aqui é extraordinário. Porque quando se fala de comunhão, Carla, se fala de relacionamento.
de irmão com irmão, de irmão com seu pastor, de marido com a esposa em casa, de filhos com relacionamento com os pais. É um pão recheado. Comunhão é isto, é você sentar a uma mesa com o coração limpo, sem nenhum tipo de raiz de amargura, sem nenhum ressentimento contra um e contra outro. E aqui diz que eles, lá na igreja primitiva, eles perseveravam na comunhão. O que é comunhão? Eles se alegravam na convivência com aqueles que criam, como eles mesmos criam. Mas a Bíblia fala também, na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 3, fala da comunhão com o Pai e com o Filho. O que viste e ouvimos, isso anunciamos, para que também tenhais o quê? Comunhão conosco. Mas só conosco não. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus. Então, quando você está em comunhão com o seu irmão, você também está em comunhão com Cristo. É por isso que a Igreja Hope se preocupa com as pessoas. Eu sei que às vezes tem gente que não gosta. Quando o pastor ou a pastora passa um áudio, ou passa uma mensagem: ô irmão, estou com saudade de você, está tudo bem contigo? Isso é preocupação, porque tem igreja que o pastor não está nem aí com as ovelhas. Alguns só querem a lã das ovelhas, e nem só a lã, tem uns que arrancam até o couro, deixa a ovelha nua, até a carne ele tira, fica só o osso. É verdade. Mas aqui é uma igreja que se preocupa com as pessoas. Isso nós chamamos de comunhão. A gente quer que os irmãos estejam bem espiritualmente, salutar, saudáveis espiritualmente. Isso é uma preocupação mútua. A mocidade precisa ser assim. Sentiu falta de uma outra pessoa, um outro jovem, uma outra moça? Não fique esperando a líder, vai lá. O que está acontecendo com você? Você não está vindo nos cultos? Podemos te ajudar em alguma coisa? Qual é a dificuldade que você está vivendo? Não espere o pastor, a liderança da igreja. Esta preocupação tem que ser mútua. A Bíblia diz que eles permaneciam unanimemente, eles permaneciam unidos. E a Bíblia diz lá no Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam reunidos. Nananina não está falando isso. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não é estar reunido nos cultos, é viver unidos. Unidos. Então, eu admiro, porque comunhão com o Pai e com o Filho, mas também comunhão uns com os outros, conforme diz primeira epístola de João, capítulo 1 e o versículo 7. Que se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se você anda na luz, você tem comunhão com seu irmão, você tem comunhão com seu pastor, com a sua pastora, com a irmã que senta ao seu lado, com o teu pai, com a sua mãe. Você não se aborrece quando for por eles disciplinado, corrigido. Você não se aborrece, você tem comunhão. A comunhão é maior do que as repreensões, porque a comunhão traz para mais perto. Traz para mais perto, faz você entender o que significa amor, o que significa amar. Essa característica a igreja primitiva tinha. Primeiro, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Segundo, eles perseveravam na comunhão. Em terceiro, está no verso 42, eles perseveravam no partir do pão, no partir do
Isso significa partilha. O que é isso, pastor? Partir o pão refere-se à partilha de uma refeição em conjunto, com alegria e união, e também a celebração da Santa Ceia do Senhor. Também se refere a esse partir do pão, quando você abre lá em João, capítulo de número 6, versos 53 ao 57, Jesus fala exatamente sobre esse partir do pão, porque ele diz, olha, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, vocês não vão ter vida, vocês não têm comunhão. Aí ele diz o verso seguinte: quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim. Permanecer fala do quê? De comunhão. E para ter comunhão, você vai ter necessidade de comer do pão, ou seja, de se alimentar de Jesus. Permanecer em mim e eu nele. Mas como? Alguém pode permanecer em Jesus e ao mesmo tempo Jesus nele? Você pega uma esponja e coloca na água. Aonde está a água? Na esponja. E aonde está a esponja? Na água. É uma comunhão mútua, é o partir do pão. Assim como o Pai que vive e me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem está em mim se alimenta também, viverá por mim. Então, aqui fala tanto do pão, a gente partilhar. Isso aqui não dá para me mostrar, mas no capítulo 5 você vai ver a comunidade, capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, você vai ver a comunidade dos cristãos lá, como eles se comunicavam. Diz a Bíblia que não havia necessidade alguma, porque eles vendiam até as suas fazendas, e eles traziam aos pés dos apóstolos para partilhar com aqueles que não tinham nada. Eles tinham tudo em comum. Para eles não era novidade, riqueza, bens materiais, você adquirir posses, nananina não, era tudo em comum. Esta simplicidade que havia na igreja primitiva tem que voltar para os dias de hoje. Tem que voltar, irmão. É por isso que existem mudanças, que eu estou orando para que volte para nós hoje. Precisa voltar. A igreja que se espelha na igreja primitiva, que vive esses princípios estabelecidos pelo próprio Senhor Jesus e também pelos apóstolos. Então, terceiro lugar, eles perseveravam no partir do pão. Em quarto lugar, está também no mesmo versículo 42, diz aqui: e eles perseveravam nas orações. Eles perseveravam no quê? Nas orações. Olha para cá. Perseverar na oração significa que o cristão tem o dever de orar sempre. Olha para cá. Quando você abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 18 e o verso 1, lá Jesus conta uma parábola. Ele conta o quê? Uma parábola sobre o dever. Oração é o quê? Dever. Ele não manda fazer campanha de oração. Ele manda orar como um dever. E não é orar uma vez por semana. Não é orar uma vez por ano. Não é orar durante um período de campanha de oração, aqui, ali, acolá. Não, é orar sempre. Ele contou-lhes uma parábola sobre o dever. Isso aqui é doutrina, dever de orar sempre e nunca desfalecer.
Aí eu entendo porque mais tarde Paulo escreveu aos Tessalonicenses, dizendo: orai sem cessar. Orai sem cessar. Paulo estava baseado no que Cristo falou em Lucas capítulo 18. O dever de orar sempre. O que é orar sempre? É você orar sem cessar. Por que, pastor, a gente tem que orar sem cessar? Jesus mesmo diz, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é o quê? A carne é fraca. Então escute bem isso. Os discípulos em Jerusalém, eles passavam muito tempo orando. Olha Atos capítulo 1 e o verso 14. Atos 1 e 14. E todos esses perseveravam unanimemente em oração e em súplicas. Está vendo? Igreja primitiva. Eles permaneciam, eles perseveravam unanimemente em oração e em súplica com as mulheres e Maria. Até a mãe de Jesus, irmão, orando. Já pensou? A mãe de Jesus: Senhor, abençoa a igreja, abençoa os irmãos. A mãe de Jesus e os seus irmãos, todos em oração. Por quê? Sem oração não tem vitória. Eu sempre digo: muita oração, muita bênção. Pouca oração, pouca bênção. Nenhuma oração, nenhuma bênção. É o que nos mostra a Bíblia. Agora veja bem, Paulo aconselhou a igreja de Roma. Olha o que Paulo diz sobre perseverar na oração. Romanos 12:12. Olha o que Paulo diz. Ele diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Aí ele diz: perseverai no quê? Na oração. Olha para cá, eu vou dizer algo que você precisa saber. Não é dever do cristão orar no monte, mas se o cristão quiser, pode. Vou recapitular. Não é dever do cristão orar no monte, mas se ele quiser, pode. A Bíblia não obriga e nem proíbe a oração em monte. Vou recapitular. A Bíblia não obriga e nem proíbe oração em monte. Deus ouve a sua oração em qualquer lugar. Em qualquer lugar que você estiver, orando com o coração limpo, com o coração sincero, sem hipocrisia, sem ira, sem contenda, você pode orar em qualquer lugar. Eu estou no meio da mata, uma mata sem saída. Ora lá que Deus vai te mostrar a saída. Eu estou me afogando no mar. Pedro estava afogando no mar. Senhor, orou. Jesus ouviu. Jonas estava... Como é que ele estava? Eu não sei nem descrever. Ele estava no ventre do grande peixe. Está lá em Jonas capítulo 2. Será que ele estava com um banquinho sentado lá e está orando? Tem hora que a baleia ou o grande peixe pulava para cá. Ele estava de cabeça para baixo, outra hora de barriga para cima. E ele virava todo. Mas a Bíblia diz que Jonas orou no ventre do grande peixe. E Deus ouviu a oração de Jonas. Então, eu vou recapitular para você entender. Deus ouve as suas orações em qualquer lugar, aonde você estiver. Até porque, olha o que Paulo escreveu a Timóteo. 1 Timóteo 2:8. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar. Por isso que eu estou dizendo, em todo lugar. Não é mandamento, mas pode orar. Ele está falando, você quer orar, você não pode orar como os fariseus. Porque diz a Bíblia que eles oravam nas praças e faziam aquelas largas orações. Está lá em Mateus capítulo 6, verso de número 5. Mateus 6:5.
eles oravam, fazendo aquelas largas orações, e Jesus chama eles de hipócrita, porque eles compraziam em orar de pé, tanto na sinagoga, como nas esquinas das ruas, das praças, para serem vistos pelos homens. Aí com essas intenções, você pode orar em qualquer lugar, para ser visto, para ser aplaudido pelas pessoas, porque tem gente que vai no monte e leva o celular, aí coloca o celular no pedestal, eu estou aqui, olha moçada, eu estou aqui orando para vocês, mas para que mostrar? Para que mostrar que está orando? Aí você vai mostrar no celular, que está lá no monte orando. Tem gente que não tem gente que faz isso. Tem um pastor aí que eu estava vendo de Cubatão, ele sobe lá no escuro, aí faz a filmagem lá. Irmão, isso não adianta. Isso não adianta, a oração é secreta, a oração é particular, a oração é entre você e Deus. Então, Deus não proíbe oração. A oração você pode orar em qualquer lugar, no monte, no meio da mata, no meio do mar, aonde? No meio da rua. Tá? No meio da rua, dirigindo o carro, com os olhos abertos, prestando atenção no trânsito, mas você está orando intimamente, falando com Deus. Isso aí já acontece comigo sempre. Acontece comigo sempre. Mas, conforme diz a Bíblia, lá, primeira epístola de Paulo a Timóteo 2:8, quero, pois, que os homens orem em todos os lugares. E aí ele estabelece uma condição: levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda. Você já pensou o que Paulo estava falando aqui? Que você pode fazer oração em qualquer lugar. Agora, o que nós encontramos na Bíblia como mandamento, escute bem isso, o que nós encontramos na Bíblia como mandamento, que há 2 lugares privilegiados para orar, recomendado pela Bíblia. Quantos lugares? 2. Isso aqui é mandamento, isso aqui é Bíblia. Você pode orar em qualquer lugar, você pode, mas tem 2 lugares que a Bíblia recomenda você orar. Pastor, quais são esses 2 lugares privilegiados para orar, recomendado pela Bíblia? Primeiro, na privacidade do seu quarto. Olha lá em Mateus capítulo 6, verso 6. É o primeiro lugar que você deve orar. Mas tu, quando orares, faz o quê? Entra no teu aposento. Isso significa no lugar da sua intimidade. Esse é o primeiro lugar. Entra no teu aposento, fecha a tua porta, ore ao teu Pai, que te vê em oculto. Ora, se Deus me vê em oculto, por que eu vou sair ao público para orar? Se Ele me vê no oculto, se Ele sabe as minhas intenções, se Ele conhece o desejo do meu coração. Esse é o lugar recomendado por Jesus. Tu, quando for orar, você entra no seu aposento, fecha a tua porta, ore ao teu Pai que te vê no secreto, e o teu Pai que te vê no secreto, está escrito, e o teu Pai que te vê no oculto, oculto quer dizer secreto, o que vai acontecer? Ele te recompensará. Então, primeiro lugar que a Bíblia estabelece para você orar é o teu quarto, o lugar da tua intimidade. Gente, não tem um lugar mais apropriado, mais propício do que o quarto, o lugar de intimidade. Casal quer orar juntos, ore no quarto. O jovem, a moça, o rapaz quer orar, fecha a porta, avisa a mãe: olha mãe, já fiz todo o serviço de casa e agora eu vou orar ao meu Deus. E aí você entra no lugar da intimidade, você entra no seu quarto, fecha a sua porta,
Aí você vai orar no secreto, e o seu pai que te vê secretamente, diz a Bíblia, que ele te recompensará. Esse é o primeiro lugar que a Bíblia recomenda. Pastor, e o segundo lugar que a Bíblia recomenda a gente orar? Diga assim comigo: na igreja, com os irmãos. Mateus capítulo 21, verso 13. Vamos ver? E disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Você está vendo os dois lugares aonde Jesus recomenda a gente orar? Você pode orar em qualquer lugar. Não saia daqui interpretando o pastor mal. Eu já orei muito em monte. Eu me lembro no início da minha conversão, a minha casa, meu pai não era crente, a minha mãe, e eles brigavam muito. A minha mãe só se converteu após 8 anos, eu orando de contínuo por ela. Aí ela aceitou a Cristo como Salvador. Mas eu orei 8 anos em favor da salvação da minha mãe. E eu não tinha como orar em casa, porque era uma brigaiada, irmão. Mais uma brigaiada. O que eu fazia? Só eu e o irmão Gilberto Chaves, era um outro jovem, nós subia para o monte. Mas lá a gente passava a noite toda orando. Saía de lá 6 horas da manhã do outro dia. Chegava lá por volta das 10 horas. E era só joelho, orando e falando com Deus. Eu não tinha como orar em casa. Mas quando Jesus salvou a minha mãe, eu já comecei a ter paz e já dava para fazer orações em casa. E aí quando eu me casei, agora eu tenho um lugar, eu tenho um quarto, eu tenho um lugar da intimidade. Então a Bíblia recomenda, primeiro, você orar em secreto ao seu pai que te vê secretamente, no seu quarto, com a sua porta fechada. E a segunda recomendação é a igreja. Ele diz, a minha casa será chamada casa de oração. Mas o que eles estavam fazendo lá? No templo. Eles estavam comerciando, eles estavam vendendo pombas, eles estavam negociando. Aí Jesus chegou com muita ira. Eu nunca vi Jesus se descompensar. Mas parece que naquele dia ele se descompensou um pouquinho. Porque ele pegou um chicote, irmão, e começou a derrubar as mesas dos cambistas. Ele começou a fazer um rebuliço. Derrubou as mesas, expulsou os cambistas e diz, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo aí, vendendo pombos e fazendo... Ele derrubou todos eles, saíram no carreirão. Mas infelizmente, irmão, sabe que isso trouxe problema para Jesus. E alguém depois vai me perguntar, mas pastor, peraí, o senhor está falando da oração em casa e está falando da oração na igreja. Mas talvez você, se tivesse aí abrir uma perguntinha, você ia dizer, pastor, mas por que então Jesus só orava no monte? Uma pergunta tão simples de responder. Sabe por que Jesus só orava no monte? Porque Jesus nunca pôde orar no templo. Porque todas as vezes que ele... Esta vez aí, vocês não sabem o problema que trouxe para Jesus esse acontecimento. Porque quem não lê Bíblia não conhece. Quem pega só alguns versículos isolados da Bíblia não conhece. Mas sabe por que Jesus só orava no monte e nunca pôde orar no templo? Porque no templo Jesus era expulso. Eles expulsavam Jesus do templo. Quer ver? Essa mesma passagem bíblica na narração de Marcos, capítulo 11, o verso 17 e 18. A mesma passagem bíblica narrada por Marcos. Eu os ensinava dizendo,
está escrito: a minha casa será chamada para todas as nações. Casa do quê? De oração. Mas vós os tendes feito covis de ladrão. Verso 18. E os escribas e fariseus. Olha o porquê Jesus não podia orar no templo. E os escribas e os principais dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para matar Jesus. Pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca do quê? Da sua doutrina, acerca do seu ensinamento. É o porquê Jesus não podia orar no templo, porque todas as vezes que ele ia no templo, ele trazia uma pregação, ele tinha que sair às pressas. Quer ver isso? Eu vou mostrar. Tem muitas passagens no Novo Testamento, mas abra a Bíblia em João capítulo 8, verso 59. João 8:59. Então pegaram pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu da onde? Do templo. Ele não podia orar. Sabe por que Jesus orava no monte? Não é porque o monte tem, lá no monte tem, sabe, está mais perto do céu, porque é monte, é uma montanha elevada, você está mais perto do céu. Não, mas no monte você está no lugar isolado. Não, dentro da sua casa, na intimidade do seu quarto, você está também isolado. Sabe por que Jesus orava no monte? Está aí a resposta. É porque todas as vezes que ele chegava no templo, eles pegavam pedra. Aí pegaram pedra, ele teve que sair depressa do templo. Passou no meio deles e assim se retirou. Esta é a resposta porque Jesus não orava no templo. Agora, uma outra coisa eu aprendo quando Jesus orava no monte. Sabe o que eu aprendo? Que Jesus só chamava 3. Quantos discípulos Jesus tinha? Ele tinha 70 discípulos, que eram um pouco menos aprendiz, discípulo quer dizer aprendiz, e ele tinha 12, que eram os mais chegados. Mas dos 12, ele só pegava 3. Quem eram os 3? Pedro, Tiago e João. Está lá quando ele ora no capítulo 17 de Mateus, lá no Monte da Transfiguração. Era o Monte Tabor, a montanha mais alta da Palestina, também conhecida como Monte Hermon, né? Pela sua intensa garoa que regava todos os demais montes. Então, ele pega apenas Pedro, Tiago e João. Sabe por quê? Oração, irmão, quer dizer intimidade. E você não pode pegar, eu não posso pegar a igreja toda e dizer, vamos orar no monte. Vai dar confusão. Sabe por quê? Porque Jesus deixou, olha, irmão, Jesus só pegou 3. E sabe que tinha momento que Jesus subia só no monte. Quando ele despediu da multidão, a Bíblia diz que ele subiu no monte muito alto, mandou que os discípulos entrassem no barco e passassem para o outro lado. Aí ele orou a noite inteira. Na quarta vigília da noite, quando ele veio, ele estava no monte. Diz a Bíblia que ele desceu do monte, ele entrou no mar e começou a caminhar por cima das águas. A quarta vigília da noite, teve a oração de Jesus, que ele orou sozinho. Porque não adianta. Você lembra quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João para orar com ele no jardim, no horto do Getsemane? O que aconteceu? Já era tarde da noite, eles começaram a dormir. Falou, vocês não podem velar 1 hora comigo? Eu preciso de vocês nesse momento de agonia, nesse momento de sofrimento, e vocês não podem velar 1 hora comigo, vocês não podem orar. Dorme, pode dormir, porque vocês não estão entendendo o meu sofrimento. Então, eu não sou contra a oração no monte. A Bíblia não proíbe oração no monte, entenda isso. Mas eu estou mostrando biblicamente para vocês que o que a Bíblia estabelece, primeiro, o seu quarto, como principal lugar para você orar. Se você não orar no seu quarto, jamais você vai orar na igreja. Você tem que ter oração, intimidade com o Pai,
com Deus no seu quarto. E também a igreja, quando ele diz: a minha casa será chamada casa de oração. Alguém pode perguntar: pastor, mas por que Moisés, ele orou também no monte? Sabe por que Moisés orou no monte? Porque não tinha templo. O tabernáculo era móvel. O tabernáculo era o quê? Móvel. Isso você vê em Êxodo capítulo 25, capítulo 26, capítulo 27. Aí Deus fala para Moisés para subir no monte Sinai. E era só Moisés, porque Deus tinha as duas pedras que ia escrever ali os mandamentos, e era uma reunião restrita entre Deus e Moisés. O povo ficou lá embaixo, não estava preparado para aquela manifestação, porque nas tábuas foram os dedos de Deus que escreveu, e as primeiras duas foi quebrada, porque quando Moisés desceu do monte, o povo estava numa orgia. Ele ficou tão irado: eu estou lá buscando de Deus os mandamentos, vocês estão na orgia. Ele pega, joga aquelas duas pedras, quebra os 10 mandamentos. Aí teve que subir de novo. Mas por isso, mas por quê? Porque o tabernáculo, ele era móvel. O primeiro tabernáculo era móvel. Mas aí o que Deus falou no tempo de Davi? Davi queria construir o tabernáculo, o templo do Senhor. Deus olha para Davi e diz: não, as suas mãos estão manchadas de sangue. Agora o teu filho, Salomão, ele vai construir para mim. E aí você vê 1 Reis, capítulo de número 6. Vê lá para você ver, 1 Reis, capítulo 6. É quando Deus começa a falar com Salomão a respeito de construir. Quando ele começa a construir. Sucedeu que no ano 480, depois que saíram os filhos de Israel do Egito, aí vem falando, aí no final diz: Salomão começou a edificar a casa. E aí depois de muitos anos, Salomão edifica a casa. Pastor, e agora? O que Deus fala com Salomão? 2 Crônicas, capítulo de número 7. Verso 11 ao 16. Olha o que Deus falou com Salomão. Assim, acabou Salomão. Lá ele começou a construção. Até então, guerreiro irmão Alberto, não tinha templo. O templo, o tabernáculo era móvel, levado pelos sacerdotes. Era uma arca ali, eles colocavam tudo, e ali era levado. Aonde o povo ia, tinha que levar o tabernáculo. E era levado pelo sacerdote. Não tinha casa. Quando construiu a casa, o próprio tabernáculo foi levado para esse lugar. Ficou lá, a gente conhece a história, ficou meses na casa daquele homem piedoso. Ao invés de Davi levar para a casa dele, ele viu que não tinha condição. Vamos deixar na casa de Obed-edom, vamos deixar lá. Depois que construiu o templo, foi levado para a casa do Senhor. E a Bíblia diz que acabou Salomão, a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão, ele intentou fazer, tanto na casa do Senhor, como também na sua casa. Diz que ele prosperou e efetuou. Aí diz o verso seguinte: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim. Olha aí, Deus escolhendo a igreja como casa de oração. Por isso que Jesus falou: a minha casa será chamada casa de oração. E eu escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Verso seguinte: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou enviar peste entre o meu povo. Verso 14: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Olha o verso seguinte, o que diz: agora estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Porque não tem lugar maior de intimidade e de sacrifícios espirituais do que você oferecer sacrifício aqui na casa de Deus. Então, qual é o primeiro lugar estabelecido pela Bíblia para orar? No quarto em casa. O segundo, na igreja. Eu vou fechar as cortinas desse tema com dois cenários diferentes. O de Ana do Velho Testamento e o de Ana do Novo Testamento. As duas chamavam-se Ana. Ana do Velho Testamento todo mundo conhece. 1 Samuel capítulo 1. O que Ana fazia todos os anos? Ela ia ao templo. Mãe, não tinha casa? Tinha. Ela orava na sua intimidade. Mas é muito bom você orar em casa, mas também você orar no templo. O que Ana faz? Todos os anos ela subia com Eucana, seu marido, e ela orava aonde? No templo. Preste atenção. Lá Ana obteve a sua resposta. Foi lá que Ana recebeu uma palavra de Eli, o sacerdote, e Deus lhe concedeu que fosse mãe de Samuel. Deus abriu a sua madre e deu para Ana um filho. Então, veja bem, a Ana do Velho Testamento, orando aonde, pastor? No templo. E a Ana do Novo Testamento? Você vê lá em Lucas capítulo 2, que no momento da apresentação de Cristo Jesus, aí sabe quem vem? Ana. Pegar o menino Jesus nos braços. E está escrito que Ana era avançada de idade. Está lá em Lucas capítulo 2, filho, versos 36 ao 38. Estava ali a profetisa Ana, filha de Samuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada de idade e tinha vivido com o marido 7 anos depois da sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos. E olha o que a Bíblia diz: e não se afastava da onde? Do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de dia e de noite. Você quer vir orar no templo, irmão? Você pode orar. Você tem liberdade aqui para orar. Você tem liberdade para você orar em casa. Pastor, então o senhor não é contra a oração em monte? Claro que não, meu irmão. Eu estou mostrando para vocês que o que a Bíblia traz como mandamento é para você orar na sua casa, na intimidade do seu quarto, e você orar no templo. Quem não ora no templo, não ora em casa. E em qualquer lugar não ora. Se você não tem comunhão com Deus aqui, no templo, você não ora em qualquer lugar. Eu aprendi muito com Jesus, porque Jesus orava assim no monte, porque ele não podia orar no templo, porque não tem uma coisa para um verdadeiro cristão mais importante do que você orar no templo. E às vezes eu fico pensando, Jesus, ele tinha um prazer tão grande de estar no templo, porque ele ia lá rapidão, irmão. Ele ia lá rapidinho, curava alguém e ele tinha que sair correndo. Quando ele curou lá aquele paralítico de Betesda, João capítulo 5, ele teve que sair rapidão. Sabe por quê? Porque eles apedrejavam ele. O que Jesus mais queria era abrir os rolos, e ele lia muito Isaías, e ler como ele lia na sinagoga, lá no templo. Mas Jesus não pôde uma única vez fazer isso. Olha para cá, eu vou terminar essa mensagem. Eu gostaria
que a igreja de hoje fosse parecida com a igreja primitiva. Pastor, tem mais coisas que os cristãos perseveravam? Sim, a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam no partir do pão. No verso 42, eles perseveravam nas orações. No verso 43, em toda a alma havia temor. Não dá tempo de mostrar isso aqui. No verso 43, muitas maravilhas se faziam pelas mãos dos apóstolos. No verso de número 44 e 45, diz que eles vendiam suas propriedades, davam para aqueles que haviam de mistério. Ponto de número 8, eles perseveravam unanimemente todos os dias, a Bíblia diz, no templo e nas casas, ou seja, eles não abandonavam as reuniões diárias. E em 9º lugar, eles louvavam a Deus, caía na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Fica em pé.